Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês vão ver este vídeo. Estamos aqui para conversarmos um pouco sobre a evolução dos conceitos matemáticos. A história da matemática um pouco, né? Como que surge esse processo científico que é muito antigo, acompanha o ser humano desde os seus primórdios. E hoje é muito necessário para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Sem a matemática, nós não conseguimos viver. Tanto é que ela é uma das disciplinas principais de toda a educação em qualquer país do mundo, né? Então, matemática, a palavra, ela tem um radical grego, matema, que é aquilo que se pode fazer, né? E no nosso dicionário Aurélio, diz que é a ciência que investiga relações entre entidades definidas abstrata e logicamente. O que é uma entidade abstrata? O número 1. Ele é uma entidade abstrata. E o ser humano a relaciona com uma unidade, né? Aí quando entrar naquela matemática mais complicada lá, que entra o x, o y, o z, o n ao quadrado, aí a abstração é total, né? E são entidades também lógicas, né? Existe uma lógica entre essas entidades abstratas, esses símbolos, e a realidade. A antiga enciclopédia britânica, né, ela dizia que a matemática é uma ciência que lida com relações e simbolismos de números e grandezas. Então, os números representam grandezas e que inclui operações quantitativas e soluções de problemas quantitativos, né? Então, a ciência que mexe com números, com grandezas, com quantidades, ok? E faz operações, né? Traduzindo, matemática pode ser considerada como uma ciência que se deu a partir da necessidade do homem com o objetivo de contar e resolver problemas. E ela tem uma finalidade prática. A matemática ela ajuda a resolver o nosso dia a dia, a nossa questão prática, né? E aí como que surge a matemática? Então o ser humano lá, antes de antigamente, né? Paleolítico inferior, aquela divisão da história, idade da pedra, pedra lascada, etc, né? Então é paleolítico inferior é aquele tempo, né? Naquela época, o ser humano coletava, caçava, né? E ele tinha que ter noções de maior, de menor, mais, menos, alguma simetria para realizar algumas ferramentas rústicas, né? E seus artefatos rústicos, né? Se vocês querem saber mais ou menos como é que era a vida naquele tempo, assistam Largados e Pelados, né? Lá o pessoal vai pro meio da mata sem levar quase nada, ainda que leva geralmente um facão, etc. Já não é tão paleolítico inferior, né? Mas eles têm que se virar, né? Ed Stafford também é um cara que faz uns programas legais e ele realmente vai sem nada e se vira, produz artefatos, faz fogo, etc, né? Aí o homem evoluiu, o paleolítico superior, aí ele já necessitava de números e figuras, noções de paralelo, de perpendicularidade, de simetria, que no paleolítico superior o homem já evoluiu com fogo, com diversas, até a roda surge nessa época, né? No neolítico, que é a idade, o paleolítico superior é a famosa idade da pedra polida, né? Polir as coisas, né? O neolítico já é
quando o ser humano começa a domesticar plantas e animais, começa a viver uma vida sedentária, aí ele contava utilizando números maiores, e inclusive desenvolveu um calendário já nessa época, né? Representava números por riscos em paus, ossos, né? Nós em cordas, como os incas tinham, né? Tipo um ábaco com nós em cordas, né? Pedrinhas e palavras, juntava coisas e contava o total, retirava e contava o restante, então soma, diminuição. Usavam tipo ábaco dos dedos, né? Os 10 dedos. E começou a construir os números naturais. O número natural é do 1 em diante, né? Positivo, tá? Depois do Neolítico, nós vamos entrar no período histórico, né? Que já é o período pós-escrita, né? Aí se desenvolve a ideia de correspondência e começa a surgir os sistemas de numeração posicional. O que é numeração posicional? Números de 1 a 10, de 1 a 6, de 1 a 60, uma dúzia, meia dúzia, né? Permitiu progressos na arte de calcular, com as ideias de correspondência de conjuntos, né? Por exemplo, né? Um pastor queria contar suas ovelhas para ver se estavam todas ali. Então ele tinha lá um saquinho com o número de pedrinhas, de grãos, etc., com o número de ovelhas. Então ele soltava as ovelhas, depois quando ele ia contar elas, cada ovelha ele pegava um grãozinho daquele. Se sobrasse um grão, faltava uma ovelha, né? Se faltava grão é porque tinha uma ovelha a mais no rebanho. Geralmente isso não acontecia, né? Geralmente era o contrário. Geralmente era um lobo que pegava um, né? Se tivesse uma mais, devia um filhão pequenininho, né? Mas aí já, né? Tá? Para fazer essa correspondência, o pastor ele tinha que montar o grupo das pedrinhas, né? A quantidade de pedrinhas. Ou seja, isso é uma correspondência inicial, conjuntos. Então ele comparava um conjunto de pedrinha, com um conjunto de ovelhas, né? A ideia de conjunto foi uma das primeiras abstrações feitas pelo homem, né? Ideia de conjunto, grupo, conjunto de pedrinhas, rebanho, conjunto de ovelhas, uma das primeiras abstrações. E a correspondência entre conjuntos foi o primeiro passo para a contagem. O conjunto também pode ser o conjunto de dedos. A maior parte dos sistemas de numeração trabalham com a base 10, por causa dos 10 dedos das mãos, né? Somando os dois, né? Então, os primeiros tipos de correspondência usavam o corpo humano, dedos das mãos, dos pés, aí juntava os pulsos, cotovelo, ombro, nariz, orelha, boca, dois olhos, né? Numa certa ordem, cada povo tinha a sua ordem de contar as coisas. Algumas civilizações chegavam a contar até 31, outras até 100, né? Dois conjuntos de mãos, 20. Começa a surgir, né, essas ideias. De início não havia palavras específicas para o número 1, 2, 3, 4. Não tinha. Esse, mas esse, né? Tanto. Não é 5, tanto, né? Tanto, duas mãos. Não é 10, duas mãos. Né? Então, esse conceito de número de forma abstrata, ele surge mais tarde, né? O surgimento de palavras números não implica por si só o aparecimento do conceito de número. Antes havia um conceito de número já, mas não o 1, o 2, 3, 4. Nós vamos ver depois lá que cada sistema tinha seus números diferentes, né? Mas levou
a eles, né? Ou seja, o surgimento da palavra número levou ao conceito de número, né? Ideia de correspondência. Correspondência entre conjuntos é o primeiro tipo de correspondência que o ser humano fez. A ordem dos objetos que se desejava contar era irrelevante. Você podia contar primeiro as ovelhas, primeiro as pedrinhas, ou as pedrinhas. Primeiro as ovelhas, depois os dedos. Primeiro os dedos, depois as ovelhas, né? Conjuntos de objetos distintos poderiam ser postos em correspondência com o mesmo conjunto. Você podia contar tanto as ovelhas quanto os pés de milho, né? Os pés de alguma coisa que você tenha plantado, né? Utensílios que se tivesse, etc., né? Esse passo foi decisivo em termos de símbolos, porque o mesmo símbolo poderia ser usado para indicar 10 ovelhas, 10 ânforas de vinho, 10 cestos de pasto, etc. e tal, né? O nome do último número enunciado não só atribuía um nome ao último objeto do conjunto a ser contado, como dizia quantos objetos havia nesse conjunto no total. Por exemplo, né? Uma mão, duas mãos, um homem, se fosse 10, 20 dedos das mãos, dos pés, etc., né? De ovelhas no total. Tá? Com o aumento da população e as limitações da natureza, o ser humano passou a ter a necessidade de produzir excedentes, né? Deixar de ser dependente da natureza, produzir seus suprimentos não só para o momento, mas para mais momentos. Com essa evolução, ele precisava de subsídios que o auxiliassem no trabalho. Para isto surgem noções de alguns números e figuras, que são os símbolos dos números. As figuras são os símbolos dos números, os símbolos de quantidade, né? A criação dos símbolos foi um passo importante no desenvolvimento da matemática. Na pré-história, um homem juntava 3 bastões mais 5 bastões igual a 8 bastões. Hoje, 3 mais 8 igual a 3 mais 5 igual a 8. 3 mais 8 igual a 11. Beleza? Então, uma representação mais ampla, uma simplificação, graças à representação simbólica da quantidade do número, né? Os sistemas de símbolos para cada grupo de coisas contadas aparece entre os babilônios, entre os egípcios, entre os gregos antigos, entre os romanos, entre os indianos, enfim, entre os chineses, etc. E a repetição dos símbolos permitia a representação de quase qualquer número. 10 mais 10 vai juntando, dá 100, dá 1000, dá 10.000, dá 100.000, né? Surgem assim os sistemas de numeração. 6 mais 6 dá uma dúzia, 12 mais 12 dá 2 dúzias, e assim vai. Até formar uma grosa, que são 12 dúzias, 144, né? Essa necessidade de contagem deu origem à enumeração dos objetos. O conceito de número veio mais tarde. Primeiro, enumerar objetos, depois vem o número, né? A linguagem serviu como um procedimento simplificador. Na evolução da enumeração para a numeração. Primeiro enumera 5 bastões mais 3 bastões. E depois vem a numeração, 3 mais 5. Dando origem ao sistema de numeração.
E aí, nos diferentes povos, os egípcios utilizavam um sistema aditivo de base 10, somavam, né? E a base deles era 10. Tinha símbolos especiais para 1, símbolo especial para 10, símbolo especial para 100, para 1000, para 10.000, para 100.000. Mas eles não tinham símbolo para o zero. A numeração deles era de base 10, mas eles não usavam o zero. Quando chegava em 10, era o símbolo do 10. Não era 1 e o 0. Nós vamos ver que depois vem de outro lugar. Tá? Além desse sistema de numeração, os egípcios desenvolveram a geometria, construíram o calendário de 365 dias, a balança, passaram a pesar as coisas, o relógio de sol, para acompanhar o tempo, né? Usaram a matemática para construir cidades bem desenvolvidas e grandes monumentos que nós conhecemos, as pirâmides, a esfinge, diversos templos, né? Túmulos, etc. Né? Por exemplo, para eles era representado por um graveto. Já um osso do calcanhar representava 10. Um laço representava 100. Uma flor de lótus representava 1000. Um dedo dobrado representava 10.000. Um peixe ou um girino representava 100.000. Um homem ajoelhado, 1.000.000. Né? Os babilônios. Os babilônios eram comerciantes e tinham a necessidade de documentar suas atividades comerciais. Quanto compravam, quanto vendiam. Inclusive, entre os babilônios surgiram as primeiras notas promissórias. Né? Os números menores que 60 eram representados na base 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Mas a partir daí era pelo princípio da base 60, que é dos bases 6, dúzia, né? Não havia um símbolo para o zero também, mas eles deixavam um espaço para indicá-lo. Foram os babilônios que desenvolveram a representação das horas e das medidas dos ângulos na base 60. 12 horas diárias. Os ângulos 360 graus é a somatória de 6 ângulos de 60 graus. Esfera. Isso eles desenvolveram, principalmente porque eles desenvolveram muito bem a análise dos planetas, dos astros, etc. Né? Eles eram bons na astronomia também. Inclusive, eles construíam aqueles zigurates que eram para observar os astros. Os gregos desenvolveram um sistema aditivo é de soma, com base 10. E eles usavam 27 símbolos, as 24 letras do alfabeto, e 3 letras que na época já estavam em desuso, mas que eram usadas na matemática. Além dos símbolos, usavam também acento nas letras. Vamos pegar um símbolo grego da matemática, o π, né? 3.1416. Símbolo grego, né? Π. O R, raio, um raio, né? E assim por diante. Eles também usavam acento nas letras, com isso conseguiam representar números até 10.000 com apenas 4 letras e acentos. A gente não conhece esse sistema grego porque nós adotamos outro que nós vamos ver mais na frente, né? Enquanto o conhecimento egípcio se apoiava sobre suas atividades usando um raciocínio de operações concretas,
O conhecimento grego se apoiava por dedução lógica, usando um raciocínio de operações formais. Os gregos já eram bem mais abstratos, né? Por isso também desenvolveram a filosofia bem abstrata, né? Os romanos, nós conhecemos um pouco dos romanos, utilizamos inclusive um pouco dos números romanos, né? Seu sistema também era aditivo com base 10. 1, 2, 3. Antigamente o 4 era 4 palitinhos. Depois passou a ser 5 menos 1, né? Ó, usavam letras do alfabeto para representar 1, o 5, o V, o L para 50 e assim por diante, né? Na época de Cristo, o sistema era aditivo. Por exemplo, a representação do 4, 4 palanquinhos. Na Idade Média, incorporaram uma subtração, que daí no lugar dos 4 colocavam o 1 menos, né? O menos o IV, né? Do outro lado, soma. 5 mais 1, do lado para vocês é aqui, né? Menos aqui dá 4. Para mim, a imagem aí aparece invertida para vocês. E esse sistema é utilizado até hoje, né? O sistema de numeração romano foi composto por 7 letras: o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. O I é 1, o V é 5, o X é 10, o L é 50, o C é 100, o D 500 e o M 1000. E com essas letras eles faziam qualquer número, né? E eram regras bem simples. Mas esse sistema é difícil de fazer continha, né? Tenta colocar o número romano abaixo de fazer continha. Bem difícil, né? Para fazer contas, eles utilizavam o ábaco. Desenvolveram o ábaco, né? Mas o ábaco é difícil fazer contas com números maiores, né? Tinha que ser um ábaco grandão para fazer umas continhas bem maior, né? Para efetuar a escrita, então, eles utilizavam a repetição dos números, né? Por exemplo, x com x, 10 mais 10, 20, né? E assim por diante. Quando apareciam vários números juntos iguais, somava-se os seus valores, né? Quando dois números diferentes vinham juntos e o menor vinha antes do maior, subtraíam-se os seus valores, que é o exemplo do 4 que eu dei já, né? E assim por diante. Mas se o número vem depois, aí é somado, né? O exemplo do 6, do 11, etc, né? Chineses e japoneses. Sistema misto de aditivo e multiplicativo com base 10. Os números eram representados na escrita de cima para baixo ou da esquerda para a direita, e naqueles ideogramas chineses, né? Os cálculos eram feitos com barras estendidas sobre uma mesa, o que levou à utilização das barras como símbolos para representar os números, simplificando a notação. A gente vai fazer uns passeios uma hora ali na internet para ver como é que os chineses fazem continha. Eles fazem diferente de nós. O novo sistema de barras era composto de 18 símbolos, usados numa espécie de sistema posicional. Um documento de 1247 mostra o lugar do zero ocupado por um círculo. Ó, apareceu o zero aí, né? E aí, o nosso sistema que nós utilizamos até hoje é o sistema de numeração indo-arábico. A gente conversou sobre os anteriores para vocês perceberem que o que nós utilizamos é um, mas existem outras, né? É como se fossem linguagens matemáticas diferentes, né? O sistema de numeração decimal foi desenvolvido pelos indianos e representava uma síntese das ideias que já existiam esparsamente entre outros povos da antiguidade. Então, os indianos que desenvolveram, e chama-se indo-arábico porque os árabes trouxeram até nós, até a Europa, né? Os romanos dominavam a Europa, por isso que nós temos hoje uma mistura de números, nós aprendemos os números romanos e os indo-arábicos apenas, né?
Nós não aprendemos os outros sistemas de numeração. E o romano fica cada vez mais em desuso, né? Em princípio, foram criados apenas 9 símbolos: o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Esses símbolos que hoje conhecemos como algarismo, por que são algarismos? Né? Porque quem idealizou eles foi um indiano chamado Alguarisme. Então, de algarismo virou algarismos. Né? Demorou cerca de 200 anos para se criar um símbolo que representasse o número 0, que foi acrescentado aos 9 símbolos do algarismo, virou 10. Sistema decimal. Para os indianos, o algarismo 0 era denominado de Sunya, que tinha o significado de vazio. Zero, vazio, nada, não. E para os árabes, a palavra que traduzia vazio era cifr. Na Itália, por volta do século XIII, o nome cifr foi latinizado para Zifirun. Zifirun virou 010, né? Chegou para nós hoje no 0. Sabiam disso? Lá no slide, também no texto, tem uma tabelinha lá com esses números, como é que eles eram no século III, depois no século IV, século VI, depois no século IX, no século XI, no século XVI, e aí quando surgiu a imprensa do Gutenberg, viraram esses números que nós utilizamos hoje. Né? Mas alguns já eram bem diferentes aí já um tempo atrás, né? Dá uma olhada ali. A evolução do sistema indo-arábico, que é o nosso sistema, e que nós vamos estudar praticamente só ele, né? Para atender às necessidades comerciais de calcular o valor das dívidas nos séculos XV e XVI, surgem na Itália os números negativos, formando o conjunto dos números inteiros, o Z. Lembra que nós falamos dos números naturais lá atrás? Que é de 1 a daí para frente até infinito. Aí, com os números negativos, surgem a formação do conjunto dos números inteiros, o Z. O naturais é a letra N, que vai de infinito negativo, 0, a infinito positivo. E eu sempre brinco com essa ideia, a ideia de que o nosso dinheiro hoje também é símbolo, e é tão símbolo que a gente consegue ter conta negativa no banco, né? O nosso dinheiro não existe. Ele existe como símbolo positivamente, quando a conta do banco está positiva, e negativamente quando a conta do banco está negativa, né? Os matemáticos italianos Fibonacci, Tartaglia e Bombelli, mais o Cardano, desenvolveram o cálculo da raiz quadrada de números negativos. Antes já havia esse cálculo da raiz quadrada dos números positivos. E aí começa a surgir os termos, os números complexos. E esses nós não vamos estudar. Fiquem sus, tá? Nessa seara nós não vamos entrar. A geometria analítica surgiu no século XVII com Descartes e Fermat, entre outros, decorrente do uso sistemático das coordenadas na navegação. E a geometria analítica de Descartes nós utilizamos até hoje, né, com aqueles dois vetores, né, do tempo e do espaço. É muito utilizado na matemática até hoje, né? A trigonometria e os logaritmos aparecem para simplificar cálculos astronômicos. Cálculos de astros são cálculos infinitos, cálculos muito, muito grandes. Para trabalhar com a criançada até o 5º ano, você não vai precisar saber nem trigonometria, nem logaritmos. Né? Ok? E a coordenação já falou, Henrique. Vamos trabalhar que precisa ser usado na escola, né? Beleza? Viete
é um francês que introduziu a primeira notação algébrica sistematizada. O que esse cabra começou a fazer? Colocar x no lugar de número, etc. E tal, né? N ao quadrado, etc. Então, utilizou símbolos matemáticos para qualquer demonstração, com letras para valores conhecidos e desconhecidos. Isto significa que ele criou a álgebra. A álgebra é quando começa a aparecer letra no meio das continhas, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Essa é uma fórmula, a famosa fórmula lá de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras. Só que o Pitágoras não escreveu dessa forma, né? Foi com a álgebra que foi possível colocar isso no papel, que é o quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. Isso que o nosso amigo Pitágoras disse. E com a álgebra é possível falar que x ao quadrado é igual a soma de y ao quadrado mais z ao quadrado. Beleza? A partir do século XV, a matemática surge como um conjunto ordenado de conhecimentos e uma nova fase de excelentes resultados e descobertas surgiu. Descartes, nós já falamos dele, Leibniz e Isaac Newton, entre outros. Estas novas descobertas estão na origem da astronomia e física modernas. Os matemáticos deste novo período irão desempenhar na tarefa a que se impuseram de conectarem estruturas, assentarem bases firmes, o amontoado muitas vezes desconexo de noções e conceitos, resultados de 3 séculos de múltiplos e férteis trabalhos. A matemática se torna uma ciência, né? Matemática moderna. Os cálculos integral e diferencial, que nós também não vamos aprender, surgiram como consequência da Revolução Industrial com as contribuições de Leibniz e Isaac Newton. E a geometria não euclidiana, que é a geometria que não é geometria, que contesta a geometria, surgiu com os russos Nikolai Lobachevsky e o alemão Georg Friedrich Riemann. Essa geometria não euclidiana foi utilizada por Albert Einstein em sua teoria da relatividade. Aqui é coisa para os gênios, beleza? E durante toda essa história da matemática, a matemática ela tem uma estrutura própria dela, né? Que foi desenvolvida, que tem 4 aspectos fundamentais. O aspecto formalista, aspecto formal, que tem como objeto